te fazer uma pergunta que não tem a ver com o Brasil, depois a gente volta para o tema brasileiro, que é o centro da nossa entrevista aqui. A China hoje disputa a hegemonia com os Estados Unidos no plano da economia, no plano militar. Você acha que a China tem como disputar culturalmente a hegemonia com os Estados Unidos, digamos, a curto e médio prazo? Isso é visível, essa possibilidade? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu passei 13 dias acompanhando o vice-presidente Zé de Alencar para assinar tratados de cooperação com a China. Éramos uns 8 ministros acompanhando o vice-presidente. Íamos assinar tratados culturais na área econômica e participamos de reuniões com o primeiro-ministro, 2 ou 3, com o primeiro-ministro da China, com o parlamento. Chegou uma hora que eu pedi permissão ao vice-presidente para ter uma pauta cultural. Ele disse, claro, as principais reuniões onde era importante todos os ministros estarem já aconteceu, então pode ir. Eu fui me reunir, aí eu disse a eles, eu queria conversar com a China sobre cinema e audiovisual, cinema de animação e games. Aí os chineses, a pessoa que me acompanhava, que era da Academia de Ciências da China, falava um português perfeito, ele disse o seguinte, muito oportuno essa pauta, porque o Brasil está cometendo um erro de fazer a TV digital com os japoneses. Nós oferecemos de construir as tecnologias juntos. Os japoneses jamais vão passar a tecnologia para vocês, jamais. Pelo contrário, eles vão incorporar aquela parte que o Brasil já tinha, uma pequena parte do modelo geral. Aí eu perguntei, qual é a política de cinema, audiovisual, cinema de animação e games? Eles disseram o seguinte, nós temos um plano de, em 10 anos, ser entre os 5 maiores produtores de cinema, de animação e games no mundo. Nós vamos fazer o seguinte, já pegamos as escolas de belas artes e determinamos que, em todo o país, 25% dos alunos e da ensinança será voltada para a formação dos artistas que vão dar suporte para essa indústria que nós vamos investir. Fomos para as escolas técnicas e também determinamos um percentual para ser os que dão sustentação ao desenvolvimento tecnológico da China, para dar suporte a esse campo da atividade que nós pretendemos chegar a ser entre os 5 maiores. Aí disseram assim, nós éramos muito atrasados em software. Em hard, nós temos o que há de melhor no mundo, porque não só a nossa tecnologia, como a grande tecnologia ocidental produz aqui dentro da China, e uma exigência é eles abrirem a tecnologia para os chineses. Mas os softwares nós éramos fracos. Nós importamos 100 dos melhores cientistas indianos para montar centros tecnológicos para desenvolver a base tecnológica do nosso cinema de animação e game. Ela botou a mão na boca, deu uma risadinha e disse assim, eles são tão baratos. Pois bem, a linha de bolsas de estudo, eles X% seriam de os melhores alunos nesse campo. Os investimentos gigantescos aprovados pelo aquele Comitê de Desenvolvimento Econômico, Social e Cultural da China, que eu fui ver a reunião, eu não sei como eles se entendem, é gigantesca. Mais de alguns milhares de pessoas fazem parte do processo. Ali está o Partido Comunista, ali está os governadores, ali tem as estruturas culturais. Pois bem, eles já são o 5º antes de completar os 10 anos que eles queriam. E a ministra disse o seguinte, a única orientação de conteúdo que nós demos é o seguinte, não exagerem na linguagem que é milenar, gráfica da China, porque nós queremos conquistar o mercado mundial. Então, vocês vão ter que ter uma cultura da linguagem que está se consolidando na internet e nesse campo, para que vocês desenvolvam uma linguagem chinesa de fácil assimilação mundial.
O que for mais pesadamente chinês na linguagem vai ser para o mercado interno. Isso é que é um plano estratégico. Os caras tinham uma visão que o Estado é fundamental na consolidação de um sucesso cultural associado a uma economia importante. Nós precisamos disso. Os investimentos no Brasil, mesmo nos melhores momentos, o maior orçamento da cultura no Brasil foi no último ano da minha administração. 1 bilhão e 300 milhões, isso é 1% do orçamento geral do governo federal. Não dá para você ter a solidez de políticas culturais que modifique a realidade cultural do país e que impulsione o sucesso cultural do país. Nós temos possibilidade... Juca? Hein? Qual deveria ser o percentual do orçamento de cultura? Olha, eu acho que em torno de 4%, 5%, como é nos países desenvolvidos. Nós precisamos até de mais, mas isso dá para impulsionar uma política de que a gente invista em serviços, financiamentos do que precisa ser financiado, na formação. Você sabe que boa parte dos músicos brasileiros não leem partitura, porque nunca tiveram acesso a uma formação musical. É tudo intuitivo, o que mostra a genialidade e a predisposição. Eu fui assistir o show de uma pessoa que eu sou fã no meu exílio na Suécia, Jan Garbarek. Foi considerado, durante mais de uma década, o maior saxofonista vivo do mundo, norueguês. E aí, depois, eu estava no pub, aí eu olhei para o lado do Jan Garbarek, eu fui lá e disse, Juca Ferreira, sou brasileiro. Ele me disse assim, o que é que brasileiro quer perdendo tempo em show de saxofonista norueguês? Vocês têm a melhor música do mundo, os melhores músicos. Aí citou, disse, um dia eu vou tocar com eles. Tocou com todos, Egberto Gismonti, Milton Nascimento, vários, Naná Vasconcelos. E ele disse assim, eu só não entendo uma coisa. Eu procuro partitura das músicas brasileiras, é a coisa mais difícil do mundo. Não só das músicas sinfônica, como da música popular. Poucos são os que lidam com partitura. E cada um toca dentro de um método. Aí ele disse que eles podiam fazer um regramento brasileiro. Eu disse, se fizer o regramento... Isso foi o único argumento que eu tive naquele momento. Eu disse assim, se a gente fizer o regramento, talvez a gente limite essa criatividade que você admira. Ele disse, então não faça não, deixa como está. Mas, na verdade, ele apontou um problema. É um problema que é geral, respondendo a sua pergunta. O acesso à formação artística e cultural no Brasil e da área técnica também para dar suporte às atividades é muito pouco. Poucas pessoas têm acesso. Nós vivemos de um extrativismo cultural, como o futebol brasileiro vive de um extrativismo. Nós, por termos o maior futebol do mundo, era para ter um campeonato nacional assistido no mundo inteiro, com força. Nossos times deveriam fazer parte do imaginário do mundo inteiro, mas é uma esculhambação o futebol brasileiro. Tem melhorado, mas... Está matando o futebol brasileiro. Está matando o futebol. A cultura também, a gente vive de extrativismo, do talento dos artistas e da criatividade dos técnicos, dos produtores. É tudo muito precário. É tudo muito imediato, falta uma visão estratégica de país. Esse Brasil precisa ser construído. Eu acho que agora nós estamos no bicentenário da independência. É uma boa hora de pensarmos um renascimento do país, uma reconstrução do país, a partir das bases. Eu não me refiro só ao que Bolsonaro está demolindo, não. Eu me refiro a gente corrigir rumos. Está na hora do país se livrar do fantasma da escravidão. Não é possível que a parcela negra, que é a maioria, continue sendo secundarizada, não só culturalmente, não, em acesso aos bens materiais. É um escândalo a maneira que o Estado Nacional trata, e o Estado como um todo, trata as populações de trabalhadores pobres que moram nas periferias, quase todos negros. É um escândalo. Não há possibilidade de consolidar uma democracia com essa realidade. É um escândalo que os índios não tenham paz para viver sua condição singular, que suas terras sejam cobiçadas, e que agora, no governo Bolsonaro, está sendo estimulada a invasão de madeireiros, mineradores e agronegócio por parte do próprio governo, que tem a obrigação de protegê-los.